Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, bom dia, amigos aí que estão participando do nosso canal, né? Um bom dia para você, que Deus te abençoe, que seja uma sexta-feira abençoada em nome de Jesus Cristo, que tudo aquilo que você tem buscado como condição e aquilo que você tem colocado no seu coração e que está no coração de Deus se cumpra na sua vida e que você possa ser fortemente abençoado neste fim de semana. Estou de volta aqui para, em primeiro lugar, né, aí me desculpar com vocês, eu fiquei de postar os vídeos a partir de quarta-feira. Acontece que nós estamos aqui na nossa igreja, eu congrego na segunda igreja do Evangelho Quadrangular, né? Para quem não me conhece, sou o pastor Sérgio Costa, já me apresentei lá nos outros vídeos, né? E aqui na segunda igreja eu estou coordenando aí um congresso de avivamento que vai começar inclusive hoje, né? Às 20 horas, aqui na segunda igreja do Evangelho Quadrangular, na rua Carlos de Laete, 1539, no bairro Auer. Se você estiver vendo esse vídeo e se interessar, venha, vai ser algo bem importante. Nós vamos falar sobre avivamento, né, toda uma condição com relação ao avivamento, e em seguida vamos orar, né, e clamar a Deus que tenhamos esse avivamento, né? Para quem aí não sabe, né, o avivamento ele é algo que marca a história do povo de Deus, não só da igreja, né? Então nós vamos falar do avivamento no século não, nós vamos falar no avivamento lá no Velho Testamento, tá? Não era bem usada a palavra avivamento, né? Mas a gente vai ter situações onde nós vamos presenciar, né, uma questão de um povo avivado, né? Isso é importante a gente destacar. Depois nós vamos ter o Novo Testamento, né? Que também alguns não consideram alguns acontecimentos do Novo Testamento como avivamento, porque o avivamento ele tem a ver com esfriar e avivar, né? Por isso que é algo que está começando pela primeira vez não seria avivamento, seria um romper de um poder, e depois viria os momentos de alto e baixo, né? Mas a gente vai tratar também sobre isso, sobre a ação do Espírito Santo e esse Pentecoste que aconteceu ali na igreja primitiva, e depois ele vai seguir até essa próxima palestra vai falar do avivamento desde da igreja, do momento da igreja até a Reforma Protestante, em 1517, com o Lutero, né? E ali todo o povo que fez, Lutero, Zwinglio, Calvínio, né? Que vão ser responsáveis por aquele primeiro momento da Reforma. Depois nós vamos ter da Reforma até o século XX, né? Movimentos importantes de avivamento, né? Com vários homens que trabalharam o avivamento nesse período. E por fim, né, vamos entrar no avivamento do século XX, marcado principalmente pelo avivamento da Rua Azusa, né, e vamos trabalhar até os dias atuais. Então, se você quer saber, se você tem interesse em algo também bem histórico, bem com bastante informações, venha, vai ser bênção para você e vai ser principalmente bênção para nós ter você aqui, para daí sim conversarmos juntos. Vamos estar aqui, eu vou estar pessoalmente, eu vou aplicar 2 desses ensinamentos, e aí depois vamos ter no sábado, né? Porque ele começa hoje às 20 horas, vai até às 22, e amanhã, sábado, vai começar às 14 e vai até às 22, porque nós vamos ter de 14 até às 18, com intervalos 3 palestras, né? E depois das 19, nós vamos ter o grande culto de avivamento, com batismos no Espírito Santo, com busca de avivamento na igreja, tá? Inclusive, se você tiver alguém enfermo, se você tiver alguém com problemas aí espirituais, traga. Nós vamos estar orando e vamos estar clamando para que Deus reavive a sua igreja de novo e que Deus faça as obras que sempre marcaram a condição da igreja de Cristo na terra. Amém? Com relação aos nossos estudos, então, né, como já falei, me perdoem, aí eu fiquei de colocar esses vídeos já na quarta-feira, mas eu tomei a decisão, por conta desse congresso, de começar na segunda-feira. Então, na segunda-feira eu vou começar um novo estudo falando dos 40 dias
que Jesus ficou na terra depois de ressurreto. Porque quando Jesus ressuscita, a impressão que a gente tem é que Jesus morre, ressurge no domingo e depois em seguida ele vai aos céus. Né? E não. Né? A Bíblia nos conta que Jesus ficou por 40 dias depois de ressurreto e foi visto por muitas pessoas. Então, não foi algo que é o testemunho dos apóstolos ou dos discípulos. Não, muita gente viu. Jesus esteve, inclusive, de novo falando com a multidão, com muitas pessoas, né, que viram Jesus ressurreto. E isso prova, né, vamos dizer assim, a sua ressurreição, já que no último estudo do domingo, nós vimos ali os sacerdotes, os maiorais dos sacerdotes, tramando para dizer que não, que Jesus não tinha ressuscitado. Primeiro, né, no dia da morte, na sexta-feira, quando eles pedem a Pilatos que coloque guardas no túmulo e lacram o túmulo, para que ninguém vá lá e roube o corpo e diga que Jesus ressuscitou. Né? Como se só dizer que Jesus ressuscitou valeria. Claro que as pessoas iam querer ver ele, né, ressurreto, para saber se era ele mesmo. E depois, quando os soldados correm até os principais sacerdotes e dizem, olha, o homem ressuscitou mesmo. Né? Jesus ressuscitou mesmo. Veio lá um anjo, um ser de luz e abriu a pedra e a gente saiu correndo de lá. E aí os judeus, né, os líderes sacerdotes na época, né, vão dizer, olha, vamos fazer o seguinte, falem lá que vocês estavam dormindo, que os discípulos foram lá e roubaram o corpo. Né? Pagaram, deram dinheiro, subornaram, né? A Bíblia fala sobre isso, subornaram eles e eles disseram, né? Divulgaram isso. E mais, né? Como eu já tinha comentado, no Império Romano, uma das coisas que fez o Império Romano ser Império Romano, principalmente com relação aos seus soldados, era a dureza das punições aos soldados que desobedeciam às ordens. Então, aqueles 2 soldados foram enviados por Pôncio Pilatos para guardar o túmulo. Se eles não guardam o túmulo, muito provavelmente eles seriam executados no outro dia, quando Jesus não estivesse no túmulo. Então, os judeus chamam eles e falam, porque eles iriam dizer, não, o homem ressuscitou, veio um ser lá, um ser de luz, abriu a porta e Jesus ressuscitou. Né? Eles iam dizer isso para Pilatos para poder, né, confirmar aquilo que aconteceu para que eles não fossem punidos. E os sacerdotes falaram, não, falem que os discípulos foram lá e roubaram o corpo. Né? Para quê? E se para que todo mundo soubesse, né? Para que entendessem que foi uma fraude. E se chegar o governador, né? Tá lá na Bíblia. Se chegar o governador, a gente se entende com o governador. A gente vai lá e conversa com ele e resolve a situação e vocês não vão ser punidos por isso. Né? Então, tudo isso nos mostra que houve ali uma tentativa de dizer que tudo aquilo era mentira. Então, Jesus ele vai aparecer não só para os 12, como para muitas outras pessoas e vai comprovar a sua estada aqui. Né? E aí ele vai ficar por 40 dias. Nós não vamos seguir um estudo de 40 dias, dia após dia, até porque a Bíblia não fala do dia a dia desses 40 dias. Ela conta períodos. Tá? Então eu vou falar sobre os principais acontecimentos, onde Jesus esteve, o que aconteceu nesses 40 dias. E nós vamos ter estudo aí, acredito que por uns 10 dias, e a gente vai estar pronto para isso. Então segunda-feira, fique preparado aí, você vai receber o vídeo, né, falando sobre isso, tá? Sobre essa condição. E amanhã, né, a partir de amanhã, 23 de abril, eu vou começar com vocês uma devocional. Tá? Nós vamos fazer uma devocional. Aí você que gosta de já cedo ouvir a palavra e ter aí uma devocional, nós vamos começar uma devocional diária, né? Também aqui no canal com alguns vídeos de oração, para que a gente seja e tenha um dia abençoado. Então tudo isso na segunda-feira nós vamos começar, tá? Para que você possa acompanhar e ser abençoado. Então para isso, clique aí no canal, né? Se inscreva no canal, porque sem você estar inscrito e sem você colocar no sininho ali todas, você não recebe a notificação do vídeo. Você vai ter que estar entrando todas as vezes para ver o vídeo. Muitos de vocês que me conhecem, eu tenho mandado as mensagens pelo WhatsApp. Então, se você
não tem acesso ao YouTube, você não consegue ver pelo YouTube, me avise, né? Você não está lá inscrito, me avise que eu posso, de repente, mandar para você via WhatsApp. Caso contrário, tenha, né? E você tiver lá escrito, você vai poder utilizar. E mais uma coisa, compartilhe, né? A gente tem que aprender a compartilhar aquilo que é bom. Né? Nada errado com as pessoas compartilharem aquilo que gostam. Então, alguns gostam de esporte e compartilham notícias de esporte. Alguns gostam de, né, de festa, outros gostam de religião, cada um naquilo que gosta, né? Então, se você tem alguém que precisa, se você tem alguém que precisa de uma oração, se você tem alguém que precise de algo, compartilhe. Vai ser importante para você e para a pessoa, você pode estar abençoando. E também, nós vivemos um tempo, irmãos, que muitas pessoas precisam de Cristo. Elas já ouviram falar de Cristo, já vivenciaram. Aí agora há pouco nós falamos dos 10 dias que mudaram o mundo, quando a gente falou dos 10 dias da semana, né? 10 dias que antecederam a ressurreição de Jesus, e a gente vê que muitas pessoas elas já conhecem essa história, mas não conhecem os detalhes como foram falados ali. Né? Mas muitas pessoas não conhecem nem Jesus Cristo, já ouviram falar de Jesus Cristo, já viram filmes, como o filme do Mel Gibson, né, que é um dos mais falados aí da paixão de Cristo, porém, essas pessoas não conhecem verdadeiramente Cristo. Então também pode ser uma forma de você evangelizar aquele teu familiar que não tem Cristo e que precisa de Jesus Cristo. Né? E se você também que está vendo esse vídeo precisa de Jesus, busque ele, né? E confesse ele como teu Senhor e Salvador. Isso não quer dizer você mudar de religião, mudar a cabeça, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você entregar sua vida para Cristo e ele governar a sua vida e ele te fazer ir para o caminho que vai te trazer a verdadeira paz, porque o próprio Jesus falou: a minha paz eu dou, não a paz como o mundo. A paz do mundo é passageira, é uma paz que tem a ver com tranquilidade. Não é essa paz que Jesus quer dar. Ele quer dar paz verdadeira, que é aquela que mesmo em meio à tribulação você tem paz. Um bom dia para você, que Deus te abençoe poderosamente, que a sua casa seja cheia do poder de Deus, que Deus mude, se tem alguém aí enfermo, que Deus traga a cura, né? E que você seja grandemente abençoado. Se você está em Curitiba e pode vir à conferência, venha, vai ser bênção. E se você não pode vir, que Deus te abençoe, né? E a gente vai estar aqui clamando e orando por todos aqueles que precisarem de oração. Tá? Deus te abençoe, um dia abençoado e um final de semana cheio de vitórias em nome de Jesus Cristo.